Nós estamos percorrendo uma série de mensagens subordinada ao tema deste ano de 2025, o ano do duplo. E nós estamos aprendendo como elaborar grandes metas para este ano de 2025 e também para outros períodos ou temporadas. Esta é a 11ª mensagem. E nós colocamos como título nesta mensagem: espere ser criticado, mas não pare. Nós vamos ler a palavra do Senhor na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 16, versículo 8 e versículo 9. A palavra do Senhor nos diz assim: mas ficarei em Éfeso até o Pentecostes, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se abriu para mim, e há muitos adversários. Amém. Ó Senhor, fala aos nossos corações e dá-nos capacidade para a transmissão desta palavra e também para a sua recepção. Dá-nos sabedoria para que nós possamos compreender esta palavra e internalizá-la. E produz, Senhor, desde logo o efeito para o qual ela está sendo enviada, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, eu estou muito entusiasmado com a atenção, com o carinho, com o cuidado e com o investimento do Espírito Santo, porque nesse processo de instrução, para que nós saibamos elaborar grandes metas para 2025, nós temos experimentado essa atenção, carinho, cuidado e investimento do Espírito Santo, tendo em vista que a elaboração de uma meta é um processo de inteligência espiritual. Nós ouvimos hoje falar muito de inteligência artificial, porém, meus amados irmãos, nós não podemos ficar tão admirados com a inteligência artificial das máquinas, dos computadores, porque nós já estamos além da inteligência artificial, muito mais além e acima, porque nós já navegamos numa dimensão de inteligência espiritual. A inteligência artificial, ela é baseada em dados, em algoritmos, no aprendizado da máquina. A inteligência artificial
processa dados, processa informações e pode até tomar decisões baseadas em padrões repetitivos, baseada em estatísticas. Eu não estou menosprezando a inteligência artificial, porque toda sabedoria, todo dom perfeito procede do Pai das luzes, no qual não há interrogações e nem variações. Porém, meus amados irmãos, enquanto a inteligência artificial depende de uma pessoa para programar uma máquina, e depende também dessa máquina ser treinada, depende dessa máquina ser direcionada, a inteligência espiritual, ela decorre apenas e tão somente da nossa conexão com Deus. E ela permite pensar de forma sobrenatural, tomar direções alinhadas com o coração de Deus. Decisões que desde agora representa um futuro desconhecido. Bendito seja o Senhor. Decisões alinhadas com o grande plano de Deus para as nossas vidas. E o ponto central da inteligência espiritual é o nosso alinhamento, a nossa comunhão com o Espírito Santo e com a palavra. E está disponível para todos. Tiago capítulo 1, versículo 5 diz: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Então, meus amados irmãos, uma pessoa que não sabe fazer um cálculo aritmético simples de 2 mais 2, uma pessoa totalmente analfabeta, que não sabe fazer o que antigamente a gente chamava de beabá, ou B com A, Bá, B com E, B. Os que estudaram antigamente na cartilha Caminho Suave, sabe que é assim que a gente começava. Porém, ele ou ela recebe diretamente de Deus uma capacidade sobrenatural. E essa pessoa tem um conhecimento que ultrapassa todo e qualquer conhecimento das ciências humanas, pela revelação do Espírito Santo. Então, irmãos, estabelecer metas é um processo de inteligência espiritual, porque envolve conhecimento, discernimento, propósito e alinhamento dessas metas
de acordo com o grande plano que Deus estabeleceu para as nossas vidas. E às vezes nós estragamos o plano A que Deus estabeleceu para as nossas vidas e Deus nos dá o plano B. E às vezes nós estragamos também o plano B e Deus nos dá o plano C. Oh, glória a Deus! É maravilhoso, irmãos, servir ao Senhor. É maravilhoso nós temos este Deus como nosso Deus. Então, meus queridos irmãos, não estamos falando de um exercício mental ou estratégico, mas estamos falando de um ato de cooperação do Espírito Santo para conosco, porque o Espírito Santo é o Espírito da sabedoria, é o Espírito da criatividade. Glória a Deus, é o Espírito da vida. E o Espírito Santo penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Então, meus amados irmãos, estabelecer metas, planejar a vida, fazer planos para o presente e para o futuro, fazer planos para si ou para a sua família, somente com o conhecimento que nós temos por meio dos 5 sentidos humanos: visão, audição, olfato, paladar e tato, e com outras percepções humanas, como a sensação, a intuição, o raciocínio, os sentimentos, fazer planos calcados nesse coração enfermo, doente, enganoso, nos levaria a produzir metas que não estariam 100% alinhadas com o grande plano de Deus para as nossas vidas. O Salmo número 139, versículo 16, revela que todos os nossos dias foram planejados, escritos e determinados de maneira antecipada por Deus. Cada um deles foi escrito e determinado quando nem um deles ainda existia. Textualmente, diz o salmista: os teus olhos viram a minha substância ainda informe. Há traduções que dizem: os teus olhos viram o meu embrião. Há outras que dizem: os teus olhos viram a minha substância líquida. Oh, glória a Deus! Aleluia! O salmista está falando de um momento que ocorreu antes do espermatozoide fecundar o óvulo. Ele diz: Deus já me viu quando eu era apenas uma substância líquida. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles ainda existia. Então Deus escreveu antecipadamente os nossos dias e determinou o número deles. Glória a Deus. E também escreveu a nossa biografia
por antecipação, para que durante esse tempo certo e determinado de dias, eu e você possamos realizar tudo aquilo que está no plano de Deus. O mesmo Salmo 139, o versículo anterior a este, o versículo 15, diz: os meus ossos não te forem cobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Esse planejamento de Deus, irmãos, envolve todos os aspectos de nossas vidas, desde a fecundação, o desenvolvimento do embrião e daquilo que protege o embrião, a placenta, o desenvolvimento do feto em todos os seus aspectos, o nosso nascimento, crescimento e o nosso futuro. Um futuro cheio de esperança. Deus diz em Jeremias capítulo 29 e versículo 11: eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Deus fez este planejamento, mas, meus amados irmãos, nós também somos livres para fazer os nossos planejamentos e apresentá-los ao Senhor, porque do homem são as preparações do coração. Nós temos o direito de pensar e de fazer o nosso planejamento, escrever o nosso planejamento e apresentá-lo ao Senhor. Senhor, aqui está o meu planejamento, aqui está o meu plano. Oh, glória seja ao nome do Senhor. Provérbios capítulo 16, versículo 9, ou melhor, antes, versículo 1, diz: o coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Mas nós podemos fazer planos. Provérbios capítulo 16, versículo 9, diz: o coração do ser humano traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. A própria Bíblia nos ensina que planejar com sabedoria e confiar no Senhor não são atividades antagônicas, e que são atividades necessárias, essenciais para o sucesso nos nossos empreendimentos. Provérbios capítulo 16, versículo 3 diz: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Ou seja, o estabelecimento de planos e metas eficazes envolve esse combo, que é planejar com sabedoria e confiar no Senhor. Vamos chamar isso de plano A. E nós vamos olhar agora para o plano B, que é a possibilidade das nossas metas já nascerem de uma consciência espiritual elevada, que nós estamos chamando aqui de inteligência espiritual. Aqui não são mais desejos humanos que podem ou não coincidirem com a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para nós, ou que moveram o coração de Deus. E Deus falou: o plano é seu, mas eu vou abençoar. Aqui nós estamos falando de um plano
que já nasce abençoado. Esse plano, nós não precisamos apresentá-lo diante do Senhor. E todos aqueles que oram menos de umas 3, 4 horas por dia, devem deixar o plano A para lá e se pegar com o plano B. Porque o plano B, a gente não precisa orar por ele. Ele já nasce abençoado. Agora, se você é um homem, uma mulher de oração, experimente o plano A. Faz o seu plano e fica umas 3, 4, 5 horas por dia apresentando o seu plano a Deus. Senhor, está aqui o meu plano. Abençoa o meu plano. Meia hora. Senhor, eu continuo aqui aos teus pés. Abençoa o meu plano. 2, 3 horas. 4 horas de oração tá bom para você apresentar o seu plano A para o Senhor. Não é 4 horas uma vez na vida e outra na morte, não. Estamos falando de 4 horas todos os dias. Glória ao nome do Senhor. Plano B, irmãos, é maravilhoso, porque no plano B as metas refletem aquilo que Deus estabeleceu, reflete os chamados de Deus para as nossas vidas antes que nós tivéssemos nascido. Aqui então as metas nos conduzem automaticamente para uma vida de plenitude dentro da boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que eu gosto de chamar de o plano perfeito, que é o grande plano de Deus para as nossas vidas. Obviamente, Deus aprova os nossos planos e abençoa os nossos planos até onde Ele pode abençoar. Porém, quando eu acesso o plano B e eu aceito o plano do Senhor, como disse aos irmãos, esse plano já é um plano abençoado. Eu tenho entendido, eu vou ser repetitivo, eu tenho entendido assim, pela palavra e pelo Espírito Santo, que nós temos liberdade para elaborar os nossos planos e respeitosamente apresentar os nossos planos ao Senhor Jesus e falar: Senhor, se for da tua vontade, eu gostaria que o Senhor aprovasse o meu plano e me desse as condições para realizá-lo. A Bíblia fala que há, inclusive, um escape. Agrada-te do Senhor e Ele realizará os desejos do teu coração. Nós temos que descobrir essa técnica de agradar o Senhor, porque Ele vai realizar os desejos de nossos corações, irmãos. Agora, nós podemos orar: Senhor, eu preciso da revelação do teu grande plano para as nossas vidas. E o Senhor dá. O Senhor não vai nos deixar para lá e para cá, batendo a cabeça, protelando, esperando. Não. O Espírito Santo coopera conosco na elaboração de grandes metas para 2025 ou para qualquer outro período da nossa vida. Há uma palavra de Jesus em João capítulo 14 e versículo
26, onde ele disse: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. A promessa de Jesus é o que o Espírito Santo vai nos guiar e vai nos inspirar em todas as coisas. O Espírito Santo, irmãos, é uma pessoa com inteligência, com emoções. E Jesus aqui está dizendo que o Espírito Santo seria enviado pelo Pai, primeiro para nos ajudar, nos aconselhar e nos ensinar em todas as coisas. E segundo, para nos fazer lembrar de tudo quanto Jesus falou. O papel do Espírito Santo na nossa vida, o papel do Espírito Santo na nossa família, na nossa igreja, o papel do Espírito Santo na nossa cidade, no nosso país, é um papel super importante. E como eu falei no início desta palavra, o carinho, a atenção, o cuidado do Espírito Santo, irmãos, são fontes inesgotáveis de paz, de força, de renovação, de estabilidade espiritual e também de estabilidade emocional. Porque quando o Espírito Santo nos envolve, nós sentimos o seu cuidado em cada detalhe de nossas vidas. É por isso que nós temos aqui como meta nesta igreja não ter uma só pessoa com depressão, não ter uma só pessoa com transtornos da alma. Se a minha alma está salva, como é que eu preciso ir toda semana lá no psicólogo e deitá-la no divã do psicólogo, como se ele fosse o Espírito Santo, e daí abrir o meu coração, eu vou me abrir com o Senhor ou com a senhora. Eu não estou falando que eu sou contra, eu não sou contra a ajuda profissional, mas eu estou falando, afirmando que existe algo superior que está à nossa disposição. Agora, se eu não consigo acessar o Espírito Santo, eu vou procurar um psicólogo no SUS. Não tem nenhum problema, é uma opção. É para isso que foi desenvolvido essa ciência. Deus falou: eu não quero que essas doenças que existem no meio dos egípcios, e essas doenças que existem no meio dos pagãos, existam no meio de vocês. Então, não era para existir. Mas se a pessoa fica irada e o sol se põe e ela não resolve o problema da ira, vai dormir irada, quanto mais rápido ela procurar um psicólogo, um psiquiatra, para essa doença não sair da alma e ficar alojada no pâncreas, ou ficar alojada no pulmão ou no coração, quanto mais rápido ela fizer isso profissionalmente, melhor é para ela, obviamente. Porém, o Espírito Santo,
ele exerce um papel super importante nas nossas vidas. O Espírito Santo, ele nos dá estabilidade emocional, estabilidade na alma. Então, o crente não sofre daquela doença, até esqueci o nome agora, que ele está bom agora. Você falou, vamos ver daqui a pouco, porque, como que chama? Bipolaridade. Não! O crente tem estabilidade na sua alma. E nesta noite eu estou pregando esta palavra para que a cura desça do céu e entre na sua alma. Glória seja ao nome de Jesus. Então, irmãos, voltando para o nosso tema, de maneira mais concentrada, olhando para a nossa realidade, nós podemos dizer que o Espírito Santo tem investido em nós, preparando-nos para este tempo de dupla porção e do duplo, porque nós precisamos estar espiritualmente preparados e psicologicamente preparados para participar dessa temporada de benefícios do Senhor, de dupla unção e de duplo. Obviamente, nenhum de nós quer ser apenas espectadores e apenas assistir os outros serem partícipes dessas bênçãos divinas que houve por bem o Espírito de Deus estabelecer para esta temporada de 2005. Nós já estamos no mês 3, mas ainda tem 9 meses para que nós possamos desfrutar desse tempo de dupla porção e de duplo. Ninguém pode falar, o Espírito Santo não me ensinou. Essa é a 11ª mensagem que o Espírito Santo está investindo em nós, para que nós nos tornemos habilitados a participar deste tempo de dupla porção e também de duplo. 9 meses, irmãos. O que Deus pode fazer nesses 9 meses poderia demorar 9 anos para se concretizar, mas Ele é o Senhor do tempo e do espaço. Em um curto espaço de 9 meses, Deus pode fazer o que demoraria 9 anos. Então, irmãos, nós precisamos ter metas e planos definidos que reflitam crescimento e multiplicação pela glória de Deus em todas as áreas de nossas vidas. E também metas coletivas. Ninguém vive para si mesmo. Metas coletivas que envolvem a nossa família, a nossa igreja, a nossa empresa, sejamos nós o empresário ou sejamos nós o empregado, e também outros ambientes plurais e coletivos onde nós somos colocados pelo Espírito Santo com aquela palavra que Deus falou para Abraão: sê tu uma bênção. Oh, glória a Deus! Onde o crente chega, ele é uma bênção. José, na casa de Potifar, era uma bênção. O homem nem escolhia o cardápio,
Era José que fazia o cardápio. Ele foi para a prisão, na prisão ele era uma bênção. O crente é uma bênção onde ele for colocado. Seja na prisão, seja no palácio, porque ele foi depois para o palácio e ele era uma bênção. Glória seja o nome do Senhor. Então nós estamos falando de metas elaboradas com sabedoria, com discernimento e com propósito, e quem nos ensina a elaborá-las é o Espírito Santo. Glória a Deus. Nós já aprendemos com Paulo em 1 Coríntios capítulo 9 e versículo 26, que as nossas metas, elas precisam ser claras e definidas. Elas não podem causar dúvidas. Será que é? Será que não é? Será que é sim ou será que é não? Paulo diz, sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Nós aprendemos com Abacuque, capítulo 2 e versículo 2, que as nossas metas precisam ser escritas com clareza. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, torne-a bem legível sobre tábuas, para que possa ser lida até por quem passa correndo. Nós aprendemos com Paulo em Romanos capítulo 2 e versículo 3, que ao estabelecer uma meta, nós precisamos ficar entre dois limites. De um lado, não podemos pensar, ninguém pode pensar de si mesmo além ou acima do que convém. De outro lado, ao estabelecer uma meta, nós não podemos pensar de nós mesmos de modo inferior ao potencial que Deus colocou dentro de nós, e também de modo inferior ao grande plano de Deus para as nossas vidas. Glória a Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Atualmente, irmãos, há uma palavrinha em inglês, que é uma palavrinha muito utilizada no ambiente corporativo, compliance, que significa estar em conformidade com a lei e com normas externas e internas, a fim de proporcionar segurança e minimizar riscos e prejuízos. Romanos capítulo 2, versículo 2, para nós significa não viver, sentir e agir de acordo com os padrões deste mundo, mas deixar-se ter a mente transformada pela renovação do entendimento, produzindo um novo padrão de pensamentos. Trocar a cabeça velha por uma cabeça nova, odres velhos por odres novos. Cabeça antiga, dura, hermética, que se colocar o vinho novo, ela vai estourar. Então, é preciso romper com o mundo, como Paulo fala, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a
a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É preciso a renovação da mente, porque o Espírito Santo, ele não vai colocar ideias novas em odres velhos. É por isso, irmãos, que há pessoas que ouvem a palavra, ouve e ouve novamente, mas por causa da resistência que há em suas mentes, a palavra não é internalizada, é ouvida, mas ela não é recepcionada. De sorte que há pessoas que são bons ouvintes da palavra, mas eles não se tornam praticantes da palavra, porque a palavra não foi internalizada em seus corações. E nós aprendemos com Paulo em Colossenses capítulo 3 e versículo 16, que há um grande efeito quando nós recebemos a palavra, internalizamos a palavra e deixamos a palavra habitar ricamente em nós. Até o jovem pode purificar o seu caminho, retendo a palavra de Deus em seu coração. Glória a Deus. E essa palavra, irmãos, ela é viva. Então, quando nós internalizamos esta palavra, ela continua viva. Ela continua em plena ebulição. A palavra de Deus dentro de nós é como uma substância fervendo, sempre fervendo em ebulição em nosso interior. E dia a dia o Espírito Santo vai nos revelando o grande plano de Deus para as nossas vidas. E a revelação do Espírito Santo é uma revelação com detalhes. É uma revelação com não apenas metros, mas é uma revelação com milímetros, com cores definidas. Todas as vezes que o Senhor mandou que alguém realizasse algo, Ele deu um memorial descritivo com todas as minúcias, com as cores, com as medidas. Bendito seja o Senhor para sempre. Há uma palavra repetida por Jesus várias vezes nos evangelhos e também no Apocalipse, dizendo que basta ouvir o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. E nós aprendemos desde Isaías capítulo 30 e versículo 21. E os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes, nem para a direita, nem para a esquerda. Meus queridos irmãos, Deus tem planos poderosos para nós. Planos que envolvem a porção dupla, envolvem também o duplo. Basta que nós tenhamos ouvidos para ouvir, que significa receber a palavra com avidez, receber a palavra com alegria, e dia após dia o Espírito Santo, com essa palavra, vai revelando a nós os grandes planos que foram projetados por Deus para as nossas vidas. Eu quero louvar ao Senhor e quero repetir as palavras da oração de Jesus em Mateus capítulo 11, versículo 25, onde diz: por aquele tempo, Jesus exclamou: graças te dou, ó Pai,
Senhor do céu e da terra, porque escondeste ou ocultastes estas coisas dos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Aqui em Santana, sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Agora, meus amados irmãos, no desenvolvimento desses nossos estudos a respeito de projetar grandes metas para 2025, metas alinhadas com a vontade de Deus, nós chegamos a 7 pontos de atenção que vão nos ajudar a elaborar as nossas metas com inteligência espiritual. São 7 pontos. Dentre esses 7 pontos, nós já vimos o primeiro: procure um modelo inspirador. Nós vimos na mensagem número 6. Nós vimos também o segundo ponto na mensagem número 7. Desista de algo menor para alcançar algo maior. Nós vimos também o terceiro ponto na mensagem número 10 de domingo passado. Comprometa-se com o grande plano de Deus para a sua vida. E hoje nós vamos adentrar ao quarto ponto de atenção. Espere ser criticado, mas não pare. Se o Senhor assim permitir, nós vamos ver este ponto hoje e também no domingo. O nosso texto, irmãos, que nós lemos no início em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 8 e 9, o apóstolo Paulo diz o seguinte: mas ficarei em Éfeso até o Pentecostes, porque uma grande porta e oportuna para o trabalho se me abriu para mim e a muitos adversários. Meus queridos irmãos, quando nós nos propomos a alcançar tudo o que Deus tem para nós, nós precisamos estar espiritualmente preparados e também psicologicamente preparados para enfrentar muitas críticas e oposições. Algumas dessas críticas, elas acontecem dentro da nossa própria casa, da nossa própria família. Outras dessas críticas e oposições acontecem no ambiente que nunca poderia acontecer, que é na igreja, onde o normal seria que nós nos animássemos mutuamente e nos ajudássemos mutuamente. Então nós precisamos estar preparados, tanto do ponto de vista espiritual, como também do ponto de vista emocional, para enfrentar essas críticas e oposições desde o seu nascedouro. Porque, meus amados irmãos, toda grande conquista atrai oposições. E não será diferente na nossa caminhada para estabelecer grandes metas para 2025 e realizá-las. Aqui, Paulo estava em Éfeso. Éfeso era uma cidade importante, mas as pessoas, a maioria das pessoas de Éfeso, eram pessoas supersticiosas.
Eram pessoas que constantemente procuravam alguém que adivinhasse o que ia acontecer. Procurava astrólogos, procurava gurus. Tem alguns crentes que, notadamente aqueles que gostavam de astrologia, hoje eles procuram profetas. Tem um profeta, ele adivinha tudo o que vai acontecer na sua vida. Eu vou procurar esse profeta. Olha, cuidado. Tem um amigo meu que pregava bastante lá na nossa igreja em Campinas, há uns 20 anos atrás. É um pastor aqui de São Paulo. Ele me falou que ele ia muito na igreja de um pastor. E esse pastor falou para ele: olha, eu pedi muito a Deus o dom da revelação. Ele queria ser o segundo Davi Miranda. Eu pedi muito a Deus o dom da revelação. E como Deus não me deu, eu pedi o dom da adivinhação. E o dono do dom da adivinhação, na hora, deu o dom para ele. E esse pastor estava adivinhando RG. Uma vez um desses profetas adivinhou o meu RG. E ele nunca tinha me visto. Eu até morava no interior. Adivinhou o meu RG. E esse estava adivinhando RG, placa de carro, CPF, um espírito maligno de adivinhação. Cuidado, hein? Cuidado. Fica na sua igreja. Pode ouvir o seu pastor. Deus vai falar com você. Deus não vai deixar você sem saber o que fazer, sem saber que decisão tomar. Deus vai falar com você onde você está. Fique onde você está plantado. Bendito seja o Senhor. Então, esse povo de Éfeso era um povo supersticioso. Em Éfeso estava o templo de Artemis, o templo de Diana. Esse templo, meus amados irmãos, foi uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Era o maior templo do mundo antigo. E durante muito tempo era o templo mais significativo feito pela civilização grega e também da época do chamado helenismo. E o templo de Diana estava lá, com toda a sua imoralidade e prostituição, porque a prostituição era parte da adoração à deusa Diana. Evidentemente, não era um lugar onde os crentes normalmente gostariam de viver. Mas quando Paulo olhou para Éfeso, ele disse: há uma porta aberta aqui nesta localidade, e eu vou ficar aqui por algum tempo. Eu vou ficar aqui uma temporada, até o Pentecostes. Meus queridos irmãos, havia tantas pessoas que precisavam ouvir sobre Jesus. E Paulo, ele estava determinado a pregar o evangelho para aquelas pessoas. Eu acho muito interessante esse aspecto do ministério de Paulo. Ele sempre pesquisava, porque ele dizia: eu não quero edificar sobre a construção de outro. Eu
quero pregar o evangelho em lugares onde o evangelho nunca foi pregado. Que diferença, hein? Hoje nós temos uns evangelistas que só querem pregar em igreja. Eu já falei para os irmãos, eu gostaria de não receber aqui pregadores que descem lá na rodoviária e não pregam para ninguém na rodoviária. Descem no aeroporto de Congonhas e não pregam para aquele monte de gente lá no aeroporto de Congonhas. Eles querem pregar só na igreja. Eles não querem pregar em lugares onde ninguém nunca pregou, ou para pessoas que ainda não conhecem a Jesus. Então Paulo, ele viu em Éfeso uma grande porta para pregar o evangelho, e ele estava determinado a ficar ali. Mas ele viu também que ali haveria uma grande oposição, porque nós devemos compreender, irmãos, que quando o evangelho está avançando, há uma oposição ao evangelho e uma oposição àqueles que estão pregando o evangelho. Nós precisamos compreender essa verdade. Em Éfeso, está lá em Atos, havia Demétrio e também outros artífices que fabricavam e vendiam ídolos de prata. Eles vendiam miniaturas do templo e vendiam também imagens da deusa Diana. E quando o evangelho foi proclamado, as pessoas se tornaram cristãs, elas pararam de comprar os ídolos, pararam de comprar as miniaturas do templo, e Demétrio, vendo que estava perdendo um grande negócio, ele se tornou um oponente ao evangelho e começou uma grande perseguição a Paulo. Agora, meus amados irmãos, Paulo sabia de antemão que isso poderia acontecer. A probabilidade era muito grande, porque as pessoas aceitariam Jesus. A pregação do evangelho, a palavra falada, pregada, comunicada, ela não volta vazia, mas ela produz o efeito para o qual ela é enviada. Paulo sabia que as pessoas iam aceitar a Cristo. Glória a Deus. Então, é óbvio que haveria uma grande oposição. Eu quero dizer a você que quando você estiver comprometido com algo grande, com algo que vai abalar as estruturas deste mundo, você pode ficar preparado, porque as críticas virão. Nós não vamos descer a detalhes, mas foi o que aconteceu também com Davi, quando ele se propôs a lutar com o gigante Golias. Eu gostaria que hoje você tomasse uma resolução de não temer as críticas e as oposições que vierem contra você. Primeiro, porque o Senhor já capacitou você. Salmo 144, versículo 1 diz: bendito seja o Senhor, rocha minha, que treina as minhas mãos para a batalha e os meus dedos para a guerra.
O Senhor nos dá armas de combate e armas de defesa. E Ele apenas não nos dá arma, Ele nos treina para que nós tenhamos competência para a utilização dessas armas de combate e armas de defesa. O crente não é aquele que fica tremendo de medo. O crente não é aquele que recua, que dá passos para trás. O crente é aquele que entra em combate, porque as nossas armas são armas de combate e armas de defesa. Glória a Deus. Em segundo lugar, porque Deus transforma os nossos opositores em nossos maiores apoiadores. O Senhor é soberano. O Senhor tem o poder de mudar os corações, as mentes. O Senhor tem o poder de reverter circunstâncias contrárias. O Senhor tem o poder de usar aqueles que se levantaram contra nós. Ele muda, e esses que se levantaram contra nós, Ele se torna pessoas a nosso favor. Deus age para converter adversários em aliados. Há um versículo muito impressionante, irmãos, em Provérbios capítulo 21 e versículo 1, que diz: o coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Ele o dirige para onde quer. Eu fiquei pensando, se até os reis, os governantes, podem ser influenciados por Deus. É por isso que a palavra de Deus diz: orai por aqueles que estão em iminência. Ah, mas ele é um ditador. Ore por ele, porque o coração dele é como um rio controlado pelo Senhor, e o Senhor o dirige para onde Ele quer. Aleluia. Se Deus pode influenciar reis, governantes, quanto mais aqueles e aquelas que se levantam ou se levantaram contra você. Comece a orar por eles. Acordou de noite, ore por eles. Se você quiser uma oração poderosa para os seus inimigos, pode abrir no nosso site assembleia.org.br, que tem ali uma oração poderosa. Uma noite eu acordei e o Senhor me deu essa oração. Eu escrevi essa oração e publiquei no nosso site, e já tem muita gente orando essa poderosa oração sobre os nossos inimigos. E alguns já colocaram seu testemunho ali. Obviamente não tem o nome da pessoa, porque nós programamos para que onde a pessoa escrevesse o nome, o sistema publicasse apenas as iniciais do nome dessa pessoa. Mas compensa os irmãos verem os testemunhos que tem ali. O Senhor transforma a oposição, a resistência em cooperação, para mostrar que o seu poder é maior do que qualquer oposição. Paulo nos lembra em Romanos capítulo 8 e versículo 28. Ele já traz aqui no plural, sabemos. Não era uma coisa nova. Ele está falando, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Irmãos, eu já tenho visto tanta gente pregar e citar esse versículo errado. Eu tenho vontade de ir lá, dá licença,
Não fale a palavra de Deus errada aqui, porque muitos sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, vírgula, não é ponto, vírgula, amam a Deus e estão dentro da sua vontade, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu quero dizer a você, se hoje você está enfrentando oposição, confie no Senhor, porque o que hoje parece um obstáculo vai se tornar uma grande porta aberta. Deus tem o poder de transformar os nossos opositores, os nossos adversários, os nossos inimigos. Deus tem o poder de transformá-los em nossos maiores apoiadores. A nossa meta, ou a nossa parte, é traçar grandes metas e avançar e conquistar, porque essas metas, elas já saíram do coração de Deus. Eu creio, meus amados irmãos, que nós estamos sendo confrontados, e este é um momento de decisão. E eu quero dizer, não saia daqui sem tomar uma decisão, porque Deus está chamando você para algo maior. No seu patrimônio espiritual existe um planejamento para algo maior. E tudo está preparado. E neste ano, o ano da dupla porção e do duplo, nós podemos trazer isto à realidade. Meus queridos irmãos, nós não podemos continuar vivendo de forma pequena, limitada. Se Deus está nos chamando e nos revelando que há algo maior, nós não podemos nos contentar com a escassez quando o Senhor nos convida a experimentar a porção dupla e o duplo. O que o Espírito Santo está nos dizendo que é hora de avançar. Nós temos que fazer como Paulo em Filipenses capítulo 13 e versículo 14, esquecendo o que ficou para trás. Não deixe que os erros, os fracassos, as limitações do passado estejam freando a sua vida. Há uma coisa nova que Deus quer realizar, e você não pode ser apenas um espectador. Você tem que entrar em campo e fazer um gol, o gol da vitória. Fazer um gol não é uma conquista pessoal. Fazer um gol é realizar a vontade de Deus. Até porque o gol não é só de quem fez o gol. O gol é de toda a equipe. O gol é coletivo. O gol tem que ser celebrado em conjunto. E meus queridos irmãos, o Senhor tem em nós alguém que vai fazer um gol. E esse gol é impactar vidas. Esse gol é impactar o mundo com o Evangelho de Jesus. Ainda uma vez mais, diz o Senhor, abalarei os céus e a terra. E eu e você somos essas pessoas pelas quais o Senhor vai abalar os céus e a terra. Eu termino então com Filipenses capítulo 3 e versículo 13. Irmãos, quanto a mim, diz Paulo, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, 2 pontos, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo,
prossigo para a minha meta estabelecida para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém. Te louvamos, Senhor, pelo privilégio da Tua palavra, pelo privilégio, Senhor, do Espírito Santo, pela revelação, pelos céus abertos, pela conexão, pela linha direta. Há em nossos corações um sentimento de repetir as palavras de Jesus. Graças te dou, ó Pai, porque ocultastes estas coisas aos sábios e entendidos, mas revelastes aos pequeninos aqui em Santana. O Senhor pode olhar diretamente para os nossos corações, que é esse sentimento de louvor, esse sentimento de gratidão. Ajuda, Senhor, cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs na tomada de decisões, para que nenhum de nós saiamos desta noite aqui deste santuário, Senhor, da maneira como entramos, mas possamos, Senhor, sair impactados pela Tua palavra, grávidos da Tua palavra, para que esta palavra viva em nosso interior, ela possa ter o seu crescimento e nos levar, Senhor, ao nosso crescimento conforme a imagem de Cristo. Despede o Teu povo, guarda o Teu povo, abençoa o Teu povo, em nome de Jesus. Por favor, levante a sua mão comigo e diga amém.